Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Desde já, queria desejar uma boa noite com a santa paz do Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais nos conceder dessa paz que somente o Senhor pode nos dar. Não a paz que o mundo dá, como o próprio Senhor Jesus diz, mas uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é capaz de nos fazer suportar as lutas, as dificuldades, nos fazer suportar as aflições. Essa paz, ela só pode vir se for do Senhor Jesus. E somente aqueles que esperam e confiam nele, podem ter essa paz, mesmo em meio a grandes dificuldades, em meio a grandes problemas. Mesmo assim estamos em paz, confiando que o Senhor, o nosso provedor, o Deus de Israel, o Deus que tudo provê, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, crendo nele e sabendo que ele é quem provê todas as coisas em nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, eu queria esta noite trazer uma palavra, palavra do Senhor, queria ler, para que essa palavra ela pudesse alcançar o máximo de pessoa possível, que a palavra vai nos ensinar grandes coisas a respeito do que acontece ao homem, vida após a morte, de tudo aquilo que acontece. Muitas pessoas pensam que a vida é só até a hora de você morrer e depois acabou-se ali, pronto. Mas não é bem assim, e somente a palavra de Deus vai nos trazer com clareza e com certeza aquilo de que acontece depois que a pessoa morre. Então nós vamos ler um texto justamente que vai falar a respeito disso, que Jesus não é uma parábola, mas sim uma história verídica, uma história real, que o Senhor Jesus contou. Amém? O texto de hoje está lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 29, a história do rico e Lázaro. É onde nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Se você tiver uma Bíblia, marque esse texto, nos acompanhe na leitura quando você ouvir este vídeo, quando você tiver a oportunidade de ouvir esta mensagem, para que você possa meditar nela, porque o Senhor vai falar ao seu coração. O texto diz assim, Lucas 16, versículo 19. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e satisfazia-se em oferecer todos os dias esplêndidos banquetes. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia coberto de chagas à porta daquele e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, até que os cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, que é o lugar de tormento, ou o lugar dos mortos, e no Hades, estando em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo, e refresque a minha língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão, Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro os seus males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E ele respondeu, então rogo-te, ó Pai, que envies à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Então ele disse, não, pai Abraão,
Mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés, nem aos profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Amém, meus queridos amados irmãos? É uma leitura um pouco extensa, né? Mas que é de muita importância para a gente poder compreender o texto. Essa história, né, verídica que o Senhor Jesus contou, uma história real, não é uma parábola, mas sim uma história, né, que Jesus contou desses dois homens, um rico e um pobre. E eu já queria aqui deixar bem claro que, independente de classe social, né, qualquer um que se arrepender dos seus pecados pode ser salvo, pode ser alcançado pelo Senhor, pode, né, alcançar. Queria que nós pudéssemos assim meditar na palavra do Senhor nesse momento que iremos passar aqui. Prometo ser breve e bem objetivo para que a palavra possa alcançar, né, o máximo de pessoas possíveis e que esse vídeo possa ser compartilhado. Nós observamos aqui que esses dois homens de classes sociais diferentes, um rico e um pobre, né? Um rico, né, que desfrutava dos benefícios de sua riqueza, que a Bíblia vai dizer que ele vivia de forma esplêndida, né, dando banquetes, fazendo festas, desfrutando das suas riquezas. E não há nada de errado nisso, né? A Bíblia ela não condena uma pessoa por uma pessoa ser rica, não, de nenhuma forma. Mas que ele desfrutava das suas riquezas, né? Desfrutou dos seus bens e tudo aquilo que ele possuía. Ele fazia muitas festas e participava dessas festas. E a gente vai ver também um mendigo, né, que jazia à porta daquele, que mendigava à porta daquele, desejando migalhas para poder se alimentar, desejando as migalhas que caíam de sua mesa para se satisfazer. Onde a Bíblia vai dizer que os cães vinham lhe lamber as chagas, que eram as feridas que ele tinha. Então a gente vê dois tipos de pessoas de classes sociais diferentes, um rico e um pobre. E a Bíblia diz que esses dois homens morreram. Esses dois homens, eles morreram. E um, como diz aqui no versículo 22, e aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. As pessoas muitas vezes, como eu disse antes de começar, as pessoas muitas vezes acreditam que a nossa vida termina na sepultura, lá, você foi para lá e a vida se acaba ali. Mas não é, meus queridos e amados irmãos. Veja o que ele diz. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O seio de Abraão, né, hoje que a gente conhecemos como paraíso, porque o Senhor Jesus, quando morreu, que ele ressuscita e que ele é assunto aos céus, ele leva este lugar, né, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, que hoje nós chamamos de paraíso. Então todo aquele que aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que crê no Filho de Deus, todo aquele que crê no sacrifício do Senhor Jesus, é levado para este lugar quando ele morre. E nós não vemos a cara da morte. Como muitas pessoas dizem que a morte é uma coisa feia, aquela máscarazona, aquela carazona com um instrumento em sua mão. Nós, quando morremos, aqueles que morrem no Senhor Jesus, que aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador em vida nesta terra, quando eles morrem, elas vão para o céu sem ver a cara da morte. São recepcionadas pelos anjos, uma linda recepção de anjos, vem buscar a pessoa quando morre, né? E aí, por isso que o Senhor Jesus várias vezes o Senhor Jesus vai nos falar, nos orientando a nos arrepender de nossos pecados, a crer no Filho, a crer no Senhor Jesus. Assim também como os apóstolos, como os discípulos, para que nós não venhamos a morrer sem Ele, sem reconhecer Ele como nosso Salvador. Então nós vemos aqui que morreu o mendigo, né? E ele foi sepultado e também ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão.
E na continuação do texto, a Bíblia vai dizer: e morreu também, e também morreu o rico e foi sepultado. O rico, quando ele morre, não teve um coral de anjos para lhe levar, não teve um coral de uma recepção de anjos ali para lhe recepcionar, não teve, porque ele foi levado ao Hades. A Bíblia vai dizer, e no Hades, no versículo 23, Lucas 16, 23, ele vai dizer, e no Hades, que é o lugar de tormentos, o lugar dos mortos, sem Jesus Cristo. Estando ele em tormentos, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. Lázaro não teve uma vida muito boa nesta terra. Lázaro não desfrutou das riquezas desta terra, dos bens materiais, de tudo aquilo que o homem pode conseguir debaixo do sol. Lázaro não desfrutou. A Bíblia vai dizer que Lázaro em sua vida só recebeu os males. Mas hoje, Lázaro desfruta dos benefícios da salvação em Cristo Jesus. O gozo eterno, está no seio do Pai, sendo consolado por Ele, abraçado por Ele, sentindo a sua presença, vendo Ele como Ele realmente é. Lázaro está lá com o Senhor. Aí é algo assim muito interessante ele dizer que, e estando ele em tormentos, ele estava em tormentos no Hades, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. No versículo 24 ele vai dizer, e clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus queridos e amados irmãos, quão terrível a situação desse rico, essa pessoa que optou por não crer na sua salvação, optou por não escolher o caminho certo que lhe foi proposto. Observe que no texto ele reconhece a Lázaro, ele reconhece um mendigo que jazia à sua porta, mas enquanto ele estava em vida, ele desprezou. Muitas vezes, as grandes oportunidades que Deus nos dá aparecem em nossas vidas de forma inesperada. Para este homem, a oportunidade veio em forma de mendigo e ele desprezou, ele deixou do lado de fora, ele rejeitou, ele não acolheu, ele não pegou a sua oportunidade. E a sua oportunidade ficou do lado de fora. É algo muito interessante, porque quando ele está lá no lugar de tormento, ele reconhece, ele se lembra de Lázaro. Ele lembra da oportunidade que foi dada a ele. Como é interessante isso que eu vou dizer agora. Muitas pessoas ouvem o Evangelho. Muitas pessoas ouvem a palavra do Senhor e as rejeitam. Elas rejeitam a palavra do Senhor. Quantos homens e mulheres, dia após dia, estão pregando o Evangelho? Quantos, todos os dias, em canais de redes sociais, em praças e encruzilhadas, em ruas movimentadas, o Evangelho está sendo pregado e as pessoas estão rejeitando o Evangelho, rejeitando ali a sua oportunidade. Mas, meus queridos, vejam que no lugar de tormento esse homem se lembrou da oportunidade que foi dada a ele e ele rejeitou. O mendigo estava à sua porta. Ali representa a oportunidade que a todos nós é dada. Porque a todos nós é dada a oportunidade de reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. A todos nós é dada uma oportunidade de crer no Evangelho. E muitas pessoas desprezam. Jesus, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Observe bem que para você saber o caminho, primeiro você tem que conhecer a verdade, porque é a verdade que vai lhe revelar o caminho. E ele vai dizer aqui nessa leitura que a gente fez, ele vai dizer aqui no versículo 29, ele diz: mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Moisés e os profetas representam a palavra de Deus que testifica de Cristo. Moisés foi um tipo de Cristo, os profetas profetizaram a respeito de Cristo.
Aí ele vai diz, eles têm Moisés, Abraão vai diz, eles têm Moisés e os profetas, a palavra do Senhor. Essa que está sendo lida esta noite é Moisés e os profetas. Muitos mendigos de Deus estão aí nas ruas pregando o evangelho através dos canais, das redes sociais, de televisões, de rádios. Muitos homens de Deus missionários estão aí pregando o evangelho, fazendo a obra do Senhor, para que vidas não vão para aquele lugar, que esse homem que está lá diz a eles, para que eles também não venham para este lugar. Ele vai dizer que tinha 5 irmãos, que são também um tipo dos 5 continentes, espalhados por toda a terra. Meus queridos, é muita gente que ouve o evangelho e rejeita, colocando a sua oportunidade, desperdiçando a sua oportunidade. A Bíblia vai dizer que enquanto o evangelho está sendo pregado, a mão do Senhor está estendida a nosso favor, para que nós possamos crer. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, verso 1 e 2, a palavra do Senhor vai dizer: a minha mão não está encolhida para que não possa salvar, e nem o meu ouvido agravado para que não possa ouvir. A mão do Senhor não está encolhida, ela está estendida para salvar. Mas as pessoas estão rejeitando, priorizando as coisas terrenas como esse homem priorizou. E ele viu, quando estava no Hades, que ele desperdiçou a sua oportunidade, dando prioridades às coisas terrenas. Ele viu, ele desfrutou de todas as suas regalias, ele desfrutou dos benefícios de suas riquezas, dando grandes banquetes. Ele não quis saber da oportunidade que estava na sua porta. Ele não quis, ele desperdiçou. E aí ele, quando está no lugar de tormentos no Hades, ele olha, o tormento é tão grande, tão terrível, que ele vai e diz no versículo 24, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Meus queridos, lá não tem descanso, lá não tem água para você refrescar a língua, lá não tem água para você saciar a sua sede, lá não tem um lugarzinho que você possa se deitar para você dormir. A Bíblia vai dizer que no inferno, apesar de esse lugar não ser um inferno, porque muitas versões bíblicas, elas trazem esse lugar como sendo o inferno, mas não é o inferno. O Hades é um lugar intermediário, não é um lugar de purgação, como muitos acreditam, que as pessoas vão para lá para que seus pecados sejam purgados, perdoados, e depois ela vai para o céu. Não. Depois de você estar lá, meus queridos irmãos, não tem mais como sair. O Hades é um lugar de tormento, um lugar intermediário para os mortos, para onde vai os mortos que não creram no Senhor Jesus, que tiveram a sua oportunidade e rejeitaram. Eles vão para lá e ficam aguardando lá o juízo final, mas sendo já atormentados nessa chama. Todos aqueles que morreram negando a Cristo estão neste lugar. Todos aqueles que morreram rejeitando o Senhor Jesus estão neste lugar. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Quando a gente está ainda vivo, quando a gente está ainda nesta terra, quando a gente está passando por luta, por dificuldade, a gente tem uma mão amiga que nos possa ajudar, a gente tem um pai, a gente tem uma mãe que nos possa ajudar. Meus queridos, mas neste lugar não tem pai, neste lugar não tem mãe. Você pode até gritar, você pode até chorar, você pode até espernear, mas não tem jeito, não tem saída. Neste lugar, meu amigo, não tem quem lhe socorra, não tem quem possa lhe tirar de lá. Ele estava lá pedindo por misericórdia, mas já era tarde. A misericórdia do Senhor é enquanto nós estamos vivos. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer em Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo.
Meus queridos, lá não existe mais oportunidades. Depois de você morrer negando a Cristo, não há como, não há o que fazer, a não ser ser atormentado como esse homem foi. Por isso que se prega tanto o Evangelho, um Evangelho que transforma, um Evangelho que muda o homem de caráter, o Evangelho que mostra o homem ao caminho certo, a qual ele deve seguir, que é Cristo. Por isso que o Senhor nos envia a pregar sua palavra. E o versículo 25 ele vai dizer: disse porém a Abraão: filho, lembra de que em tua vida recebeste os teus bens. Ele teve tudo de bom e do melhor na terra. E nós não somos impedidos de ter, de forma alguma. Ele não está aqui condenando quem é pobre ou condenando quem é rico, de forma nenhuma. O que está em jogo aqui é a oportunidade que é colocada diante de nossos olhos e nós rejeitamos. Veja que ele disse que aquilo, enquanto ele estava na terra, ele desfrutou. Ele desfrutou no versículo 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra de que em tua vida recebeste os teus bens. O grande problema foi aqui que ele priorizou somente as coisas terrenas e esqueceu das verdades espirituais. Ele não se lembrou que aquele homem que estava na sua porta era um missionário de Deus para a sua salvação. E ele desperdiçou a sua salvação. E Lázaro, os teus males, e agora este é consolado, e tu atormentado. É o que a gente costuma dizer. Jesus não veio morrer na cruz para nos dar uma vida boa e abundante aqui na terra. Não, meus queridos. Jesus veio para nos salvar da condenação eterna. Jesus veio para nos salvar da ira. Não foi para nos dar uma vida boa aqui na terra. Se a gente for analisar a história dos homens de Deus, a maioria deles tiveram mortes terríveis. Muitos decapitados, muitos colocados dentro de balde de óleos quentes. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Um grande homem de Deus. Paulo foi decapitado, João Batista foi decapitado. Meus queridos, ele veio nos dar vida eterna, não boa vida nesta terra. Apesar de que ele, se ele quiser dar, ele dá, porque ele é Deus. Ele dá. Mas o que está em jogo aqui é a oportunidade que nos é proposta. E muitas vezes nós rejeitamos essa oportunidade. E ele diz no versículo 26: e além de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, entre o Hades e o paraíso. No tempo dele tinha um grande abismo. O seio de Abraão ficava assim mais em cima e o Hades mais embaixo. E nesse espaço ficava o abismo. Não dava para um passar para lá e outro passar para cá por conta do abismo. Meus queridos, o que nos revela a palavra aqui é que depois de ir para lá não tem mais saída. Não adianta choro, apesar de haver muito. Vai haver muito clamor. As pessoas clamarão, mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito depois de estar lá. E não tem como mais sair. É o que diz a palavra. Além disso, de tudo isso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão poucos de lá passar para cá. Não dá para sair de lá. Não dá. Por isso, enquanto você está em vida, enquanto há oportunidade, enquanto você está aqui nesta terra vivo, creia nessa oportunidade que está sendo lhe dada. Receba o evangelho da salvação. Veja o que vai dizer. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor lá no livro na carta aos Éfesos, né, onde o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. E ele vai dizer assim, Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, versículo 3.
Versículo 13, que diz assim: em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, é esse evangelho que está sendo anunciado agora. É o evangelho que está sendo anunciado nas ruas, nas praças, nas encruzilhadas, nas redes sociais, nos canais de televisões, nos rádios. É este evangelho que está sendo anunciado por panfletos, por meio de WhatsApp, um versículo que você recebe. Este é o evangelho da salvação. Este é o evangelho. Esta é a oportunidade que está sendo lhe dada. Em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, que é o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Meus queridos, quando a gente ouve o evangelho e a gente crê nele, a gente é salvo e é selado pelo Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Porque quando você conhece a verdade, você tem uma direção. Quando você conhece a verdade, você sabe qual é o caminho. Quando você conhece a verdade, você sabe para onde ir. Então, nós precisamos crer no evangelho para ser salvo. Precisamos crer nesse evangelho. Ele deixa bem claro naquela história que a gente estava lendo de Lázaro e o rico. Eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a palavra. Os ouçam. Porque mesmo que ainda um dos mortos ressuscitasse, se você não ouvir Moisés e os profetas, se você não crer na palavra, você não vai crer que o morto ressuscitou. E ele continua no versículo 27, e ele diz, e ele respondeu: então roga-te, ó Pai, ó Pai. E ele respondeu: então rogo-te, ó Pai, que envie a casa de meu pai. Ele pede a Lázaro, ele pede a Abraão para que envie Lázaro novamente, mas já era tarde. Já era tarde. A oportunidade dele já tinha passado. A Lázaro não podia mais voltar. O mendigo já estava recebendo ali o seu consolo no seio do pai. E o rico estava sendo atormentado, porque desperdiçou a sua oportunidade. O mendigo de Deus estava na porta dele e ele desperdiçou. Quantos Lázaros são colocados diante de nós, à nossa porta? Quantas oportunidades o Senhor tem nos dado? Comece a meditar nisso. Comece a ver as oportunidades que o Senhor já tem te dado até hoje. Você acorda todos os dias de manhã, respirando. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. O Senhor está te dando mais uma oportunidade. E o versículo 28 ele vai dizer: porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique, de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Meus queridos, ele percebeu que ele desperdiçou a sua oportunidade e agora ele pede alguém, ele clama alguém onde ele está no lugar de tormento. Ele diz: envia alguém para que avise aos meus irmãos para não desperdiçarem a sua oportunidade, para eles virem para esse lugar. E Abraão responde a ele, mas Abraão lhe disse: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra do Senhor, eles têm a palavra, eles têm os discípulos, eles têm os evangelistas, eles têm os pastores que estão aí dia após dia anunciando o evangelho. Que os escutem, que os escutem. Temos que crer na palavra do Senhor, como a gente viu lá no texto de Efésios 1:13. Temos que crer na palavra do Senhor para nós sermos salvos. Então ele disse: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Meus queridos, quantas e quantas pessoas depois que Jesus ressuscitou, e muitos ainda não creem nele. Comece a meditar. Jesus estava falando da sua própria ressurreição. Jesus ressuscitou e muitas pessoas ainda não creem nele, porque enquanto você não crê no evangelho, enquanto você não crê na palavra,
Meus queridos, temos que crer nessa palavra que o Senhor nos deu, que o Senhor escreveu, inspirou os seus apóstolos e escreveu essa palavra para que nós venhamos crer nela e ser salvos. Foi o Senhor que escreveu. Inspirou os seus discípulos para escrever esta palavra, os seus profetas para escrever esta palavra. Foi inspiração divina. Por isso que ela é contrária à vontade humana. Por isso que ela nos confronta para que nós venhamos nos arrepender. Eu sempre costumo dizer, hoje a gente tem esse costume, esse hábito de estar dizendo quando a gente sai para evangelizar que Jesus te ama. Mas as pessoas sabem disso e muitas delas acabam dizendo: Ele nos ama, não só a mim, mas Ele ama a todos nós. E é verdade. É verdade, o Senhor nos ama a todos nós. Mas a palavra do Senhor de Gênesis a Apocalipse, a mensagem é a mesma: arrependei-vos. Arrependei-vos. A mensagem é a mesma. E esse homem, quando ele estava no lugar de tormento, observe que ele diz. Ele diz, quando ele está no lugar de tormento, ele observa e ele diz. No versículo 30 ele vai dizer: então ele disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos lhe fosse enviado, eles se arrependeriam. Meus queridos, não há como, meus queridos, se nós não nos arrepender e confessar os nossos pecados ao Senhor, não há como. Temos que confessar os nossos pecados ao Senhor e nos arrepender deles. Não há como haver transformação de vida se não houver arrependimento, não há como. É por isso que o batismo nas águas, ele é símbolo de arrependimento, que você está confessando ali publicamente aquilo que já aconteceu dentro de você. Senão vai ser só um mergulho, só um banho, e você não vai mudar, né? O seu caráter não será transformado, a sua conduta não será transformada. Você vai viver a mesma vida que você vivia antes. Você pode até passar 20, 30 anos dentro de uma igreja, mas você será a mesma pessoa se você verdadeiramente não se arrepender dos seus pecados. É por isso que muitas pessoas não mudam, elas permanecem a mesma pessoa de quando entraram. Não mudam, porque verdadeiramente não se arrependeram. Sem arrependimento não há mudança, não há transformação. Por isso que nós precisamos crer no Evangelho. Quando nós cremos na palavra, nós nos arrependemos verdadeiramente, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós e faz com que nós venhamos nos arrepender de nossos pecados. E ele vai dizer no versículo 31, Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e nem aos profetas, tampouco crerão, ainda quando alguém dos mortos ressuscite. Glória a Deus. Glória. Meus queridos, não há como. Você, como eu disse a vocês agora há pouco, Jesus ressuscitou e muitos não creem nele. Jesus ressuscitou e muitos não querem saber dele. Muitos rejeitam, muitos não acreditam, muitos negam. E aí Jesus vai escrevendo lá em Mateus 10. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que não poupou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E na continuação do texto, o Senhor Jesus vai dizer: mas aquele que não crê já está condenado, porquanto não creu no Filho de Deus. Quantos e quantos textos, meus queridos, vai nos advertir a crer no Senhor, a crer na sua palavra. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Romanos 10:9, a saber que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crê no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja quantos e quantos textos não tem. A Bíblia vai dizer lá em Apocalipse também que o Senhor está à porta e bate, e se alguém abrir a porta ele vai entrar. Creia no Senhor Jesus, receba essa palavra, creia nela, compartilhe essa palavra para que outros possam também ter a oportunidade, porque a oportunidade está diante de nós, a oportunidade está à nossa porta, todos nós. Ninguém vai morrer sem dizer que não teve a oportunidade. Esse homem ele teve e ele desprezou, ele diz no texto, esse homem ele teve a sua oportunidade e ele desprezou.
Por isso que isso não é uma parábola, isso é uma história verídica e real que Jesus contou, falando de sua própria ressurreição. Mas Jesus nos mostra aqui a importância e aquilo que está em jogo em nossa vida. E aqui também é nos revelado, né, o que acontece após a morte. Aqueles que morreram com Cristo, aceitaram a Cristo em suas vidas terrenas, serão recepcionados pelos anjos quando morrerem, e a sua alma será levada ao paraíso. E aqueles que morrerem sem Cristo, né, a sua alma será levada ao Hades, o lugar de tormento, ou o lugar dos mortos, e ficará sendo atormentado até o dia do juízo final, onde eles estarão diante do trono branco e serão julgados em almas, julgados e condenados em almas, e depois serão lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre. E a Bíblia vai dizer que lá não haverá descanso, meus queridos. Não haverá descanso. Se o lugar de tormento já é terrível, imagine só. Lá você vai ter lembranças de tudo. Lá você vai se lembrar das mensagens que foram pregadas e você ouviu e você desperdiçou. Lá você vai se lembrar das vezes que você foi à igreja e o pastor fez o apelo e você não foi lá na frente confessar o Senhor Jesus. Lá você vai se lembrar da vez que o irmãozinho lhe entregou um panfleto, você amassou e jogou fora sem ler. Lá você vai se lembrar de um louvor que tocou e você não prestou atenção. Lá você vai se lembrar de quando o evangelho estava sendo pregado e você desperdiçou a oportunidade. Imagine só a sua consciência. Se nós, quando estamos em vida aqui hoje, como estamos agora, e fazemos alguma coisa de errado, a nossa consciência não para enquanto nós não pedimos perdão por aquilo que nós fizemos de errado. Você imagine neste lugar onde você vai lembrar de tudo, de todas as oportunidades que você teve, como esse homem se lembrou. Por isso que isso é uma história real. É para nos advertir, para também não ir para este lugar. É por isso que Cristo precisa ser pregado. É por isso que o Evangelho precisa ser pregado, como ele mesmo vai dizer aqui, no versículo 28. Porque tenho 5 irmãos, para que solenemente lhes testifique. Por isso que nós testificamos de Cristo. Por isso que nós pregamos a Cristo e Cristo ressuscitado. Lhes testifique de modo que eles não venham também para este lugar de tormento. Mas Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas. Meus queridos, é por isso que o Senhor está preparando a sua igreja para pregar o Evangelho, para testificar dele. Por isso que Jesus, o próprio Senhor Jesus vai dizer, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. As Escrituras testificam dele, para que nenhum de nós vá para este lugar. E você só não vai se você crer e aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ouça, grave essa palavra no seu coração e não desperdice a oportunidade que o Senhor está dando. Não importa o dia ou a hora que você vai ouvir esse vídeo, essa live, não importa, mas creia naquilo que está sendo dito. Pare para meditar na palavra. A palavra que eu li é de Lucas 16, do versículo 19 ao versículo 31. Leia essa palavra, medite nela, para você ver como é importante essas verdades que estão aqui registradas nessa história. Amém? Meus queridos, que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês, e que vocês possam compartilhar ao máximo esse vídeo, para que ele possa alcançar outras e outras pessoas, para que ele chegue aos corações das pessoas, bombardeiem, né? A gente muitas vezes pega vídeo que não edifica, pega vídeo que não serve de nada, e a gente compartilha em massa, né? Mas que você possa compartilhar em massa esse vídeo e os outros vídeos que estão aí no meu Instagram, né? Que você possa compartilhar. Eu mesmo, já hoje ainda, talvez, ou amanhã cedinho, eu coloco ele no WhatsApp, eu coloco no YouTube, eu coloco em todos os canais que eu tenho e compartilho para que outras pessoas possam ter oportunidade. Como diz um escritor de um livro que eu tenho, ele diz que evangelizar é um mendigo dizer a outro mendigo onde encontrar pão. Eu encontrei o pão da vida e agora eu estou dizendo a vocês aonde encontrar o pão da vida. O pão da vida é Cristo Jesus. E eu estou hoje aqui apresentando a Ele que somente Ele pode nos livrar desse lugar tão terrível
e que ainda terá outro pior, né, que é o lago de fogo ou o inferno, que será muito pior. E a Bíblia vai dizer que lá não tem ninguém ainda, não foi inaugurado ainda. Ele será inaugurado pelo anticristo e o falso profeta, né? E ele foi preparado para Satanás e para seus anjos, não para nós, mas que muitos, por desobedecerem o Senhor, serão lançados lá. Amém? Que Deus em Cristo lhe abençoe, que Deus em Cristo traga muita sabedoria, que Deus em Cristo lhe encha de graça, lhe dê muitas oportunidades para que você possa ser salvo, para que você possa ser alcançado, né, pela sua misericórdia. Que Deus possa grandemente fazer prosperar a sua família, a sua casa. Que Deus venha curar todas as suas enfermidades. Que Deus venha botar por terra tudo aquilo que tem atentado contra a sua vida. Que o Espírito do Senhor esteja sempre com vocês. Em nome do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite.